Lucas, Valdo, a sua esposa, a nossa preciosa pastora Débora, ao evangelista Samuel, meu precioso irmão e amigo em Cristo, filho amado. Eu estou viajando com o bispo Luiz Fernando, nossa primeira viagem juntos. Já sabemos que vamos viajar muito juntos aí. Eu estou muito agradecido por estar aqui com vocês. Eu realmente estou muito agradecido. Muito obrigado por vocês terem recebido o convite e estarem aqui nessa noite. Muito obrigado mesmo. Eu quero que vocês saibam que vocês tomaram a decisão certa de estarem aqui. Tudo o que está sendo falado está sendo anotado nos livros. E nós esperamos que tudo isso possa nos ajudar agora, nesse tempo em que a igreja está para ser tirada desta terra. Por favor, abram comigo as suas Bíblias em Marcos capítulo 10. Eu estou muito agradecido por estar aqui no Amapá, a cidade de Macapá. Eu espero que eu tenha falado certo, está certo, né? É a minha segunda vez aqui. Eu estive em 2010, já são 14 anos atrás, e o Senhor me deu essa graça, junto com o bispo Luiz Fernando, estarmos aqui. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, o versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta àquele jovem rico, uma pergunta que eu não tenho dúvida que todos nós também fazemos para o Senhor Jesus. Essa é a pergunta mais importante agora. Não é, por exemplo, Senhor, por favor, eu quero te fazer uma pergunta: por que o Senhor não me deu um carro? Por que o Senhor ainda não me deu uma casa? Ou por que o Senhor não fez chegar nas minhas mãos as bênçãos que eu estou te pedindo? Isso são perguntas, mas elas não são importantes. Porque quando olhamos no aspecto do reino, então nós vemos que o Senhor fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas vão ser acrescentadas. Mas o ponto aqui é: o que farei para herdar a vida eterna? Eu também quero fazer essa pergunta para você agora. Você já parou para pensar como você vai herdar a vida eterna? No primeiro aspecto da vida eterna é quando nós recebemos a Jesus. Ela entra em nosso espírito, nós recebemos a vida de Deus, e esta vida de Deus é uma vida eterna. Mas a pergunta desse jovem aqui era outra, está relacionado com entrar no céu, entrar na eternidade, participar da manifestação do reino, tomar posse do corpo glorificado e ter direito à Nova Jerusalém, a cidade dos justos. Então eu pergunto a você: isso te preocupa? Em algum momento da sua vida, essa pergunta: o que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Isso te causou pânico, desespero? Você já jejuou por isso? Você já chorou? Você já entrou em pano de saco por isso?
Já passou em algum momento na sua vida pensamentos de que você pode perder o arrebatamento? Ou se o Senhor Jesus, ainda hoje, Ele nos chamar e nós morrermos, você já parou para pensar o que será de você se você perder a vida eterna? Se você não conseguir entrar no céu, em algum momento, ou você simplesmente pensa, não, Deus, Ele vai me levar porque Ele é bom, Deus vai me levar porque Ele conhece o meu coração, porque eu faço boas obras. Você pensa assim? Olha, eu gostaria de ler um segundo versículo, segundo a Pedro, capítulo 3. Uma vez mais, segundo a Pedro, capítulo 3. O versículo 10 fala assim. Segundo a Pedro 3,10, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Ele prometeu que o arrebatamento vai acontecer, mas Ele também prometeu que todo ser humano que entrou nesta terra, ele vai morrer um dia. Nós que estamos aqui, nenhum de nós, se o arrebatamento não acontecer, daqui 50, 60, 70, com exceção das crianças, nenhum de nós adultos aqui vamos seguir vivendo nesta terra. Mas nós vamos seguir vivendo em outro lugar. Então, você já parou para pensar de que no dia que você nasceu, começou uma contagem regressiva para você sair desta terra? Por causa do pecado que entrou em Adão, todos nós vamos ter que deixar essa terra. Ah, mas aquela criança tem um dia de nascido, ela tem um ano de nascido, olha que bom, está fazendo aniversário de 5 anos. Isso é conta dos homens, mas de Deus não é assim. Na mão de Deus está a soma dos nossos dias. Aquela criança, no primeiro dia de vida, para Deus ela tem menos um dia de vida. Quando ela completa 1 ano, ela tem menos 1 ano de vida. Quando ela completa 5 anos, ela tem menos 5 anos. Quer dizer que cada dia que passa é menos um dia. Tudo vai acabar. Quantos dias, quantas semanas, quantos meses falta para você deixar essa terra? Ou pelo arrebatamento, ou pela morte. Aí algum ser humano, como Salomão, um homem mais inteligente, mais rico, mais brilhante, ele não conseguiu ficar aqui. Um dia a morte veio e o levou. Os homens ricos desta era, quantos homens ricos? Os presidentes americanos, eles, um dia a morte vai vir para eles. Generais, comandantes e também os pobres. Um dia a morte vai visitá-los e vai levá-los. Mas a pergunta desse jovem rico é: o que farei para herdar a vida eterna? Você já parou para pensar? Ou você está despreocupado? Não, eu não estou preocupado com isso. Mas agora que Pedro, ele está dizendo que o Senhor não vai retardar, segundo a Pedro 3,10, não vai retardar a sua promessa, como alguns a julgam demorados. Alguns podem dizer, não,
Não vai ter o arrebatamento agora, vai ser daqui 20 anos. Eu posso viver a minha vida como eu quero. Uma vez uma jovem falou para mim, depois de uma reunião, então eu falei da eternidade, e ela terminou a reunião, se levantou, tinha mais ou menos 16, 17 anos. Ela disse: tudo que o Senhor falou eu concordo, que nós temos que deixar o mundo, nos preparar, porque o arrebatamento vai acontecer. Mas, como eu tenho só 16 para 17 anos, então eu vou viver a minha vida, vou pecar como eu quero, e quando eu tiver a sua idade, eu vou me santificar, vou me arrepender, vou viver uma vida santa e justa. Mas eu disse para ela: filha, o Senhor pode pedir a sua alma hoje. Não pense só no arrebatamento. Pense que hoje ainda, o Senhor pode dizer: acabou. Acabou. Sabe, nós que estamos nesse corpo, precisamos estar claros que temos que viver em profundo temor. Porque, abram sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 12. Uma vez mais, Lucas capítulo 12. O versículo de número 17. Eu vou esperar você, Lucas 12, 17. Eu já vejo que alguns já encontrou. Essa jovem, parabéns, filha, você encontrou rápido. Uau! Como que é o seu nome? Manuele, parabéns. Lucas 12, 17 fala assim: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? 18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Veja o 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. O 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha que pergunta. Louco. A pergunta do jovem rico foi: o que farei para herdar a vida eterna? Mas agora, esse homem, ele não está preocupado com a vida eterna. Ele está preocupado com essa terra. Ele tem muitos projetos nesta terra. Ele é um prisioneiro dos seus bens materiais. Ele é um prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Ele não está preocupado com a vida eterna. Eu pergunto para você: você está preocupado com a sua vida eterna? Em algum momento passou na sua cabeça de que nós não vamos ficar nesta terra para sempre? Em algum momento você já parou para pensar que ainda nesta noite aquele que nos criou pode pedir a nossa alma e nos arrancar deste corpo e nos colocar fora desta terra? Você já parou para pensar? Ou de repente a gente pensa: isso pode acontecer com todos, menos comigo. Eu não. Eu sou diferente. Todos os meus vizinhos, meus parentes, todos, mas comigo isso nunca vai passar, não vai suceder. Você já pensou nisso alguma vez, desta maneira? Eu estou levantando questões como um promotor,
Eu estou apresentando fatos para que vocês julguem como juízes. Sabe, amados irmãos, o que mais entristece o coração de Jesus são os homens e as mulheres que não estão preocupados como aquele jovem rico estava. O que farei para herdar a vida eterna? Mas olha, aquele jovem rico, quando ele veio ao Senhor em Marcos 10, ele teve algo que me choca muito. Me choca muito, muito. Porque quando ele chega até Jesus, se você for considerar a sua atitude, veja, a atitude correta. Ele poderia seguir com as suas riquezas, ele poderia seguir com os seus funcionários, ele poderia seguir com os bancos, enfim, ele teria muitas coisas para fazer. Mas de repente ele vem até Jesus. Quantos estavam rejeitando a Jesus naquela época? Quantos não queriam saber de Jesus? Quantos falavam mal de Jesus? Diziam que Jesus era um glutão, um beberrão. Outros diziam que Jesus tinha demônios. Mas mesmo assim, ouvindo tantas coisas negativas, ele foi até Jesus. Isso é atitude correta. Mas o Senhor respondeu a ele ainda algumas coisas. O Senhor disse: bom, já que você está me perguntando como é que você faz para herdar a vida eterna, então eu vou te explicar. Número 1, você precisa guardar a lei. Ele falou: Senhor, eu já faço isso desde a minha juventude. O Senhor disse: parabéns. Número 2, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres, siga-me. Ele era muito rico, ele não conseguiu. Então ele tomou uma decisão errada. A atitude de vir até o Senhor foi correta, de consultar o Senhor. Mas na hora que o Senhor apresentou um caminho, é um caminho apertado, muito apertado. E quando o Senhor pediu o Isaac dele, aquilo que ele mais amava, aquilo que estava dentro do seu coração, aonde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. O tesouro daquele jovem estava no seu dinheiro, nos seus bens. Ele quer a vida eterna, ele deseja a vida eterna. Por isso ele tomou uma atitude de ir até o Senhor, mas ele não estava disposto a pagar o preço para entrar na eternidade. E eu quero fazer uma pergunta para você: você está disposto a pagar o preço? Não é fácil. Nós não podemos nos enganar que os filmes de Hollywood apresentam um arrebatamento, o piloto do avião subindo, as pessoas subindo, nos carros subindo. É tão fácil ser arrebatado nos filmes, mas na vida real, não pense assim. Não vai ser fácil. Agora, o Senhor está pedindo algo. Você quer a vida eterna? Sim, Senhor. Então eu vou te abrir. O Senhor disse: eu vou te mostrar. Para aquele jovem, para ele herdar a vida eterna, ele precisava, número 1, guardar a lei, e número 2, dar o que ele tinha aos pobres. Mas e agora que Jesus morreu, ressuscitou, se tornou Espírito, gerou uma igreja, e agora o arrebatamento vai acontecer? O que o Senhor está nos pedindo para herdarmos a vida eterna? Abram comigo Hebreus, o livro de Hebreus, primeiro ponto. Se nós vamos ao Senhor hoje: Senhor, por favor, o que eu faço
para herdar a vida eterna. Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras Bíblias, fala e a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então você vai até o Senhor. Senhor, o que farei para me herdar a vida eterna? Aí ele fala assim, número 1, sem santidade você não vai ver o Senhor. A primeira exigência agora é ser santo. Aí você me pergunta, me defina ser santo. Volte para trás do capítulo 10 de Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 10. Volte 2 páginas para trás aí. Hebreus capítulo 10, o versículo 26. Hebreus capítulo 10, o versículo 26. Olha só. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, de fogo vingador prestes a consumir os adversários. 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. 29, de quanto mais severo castigo julgais, ou será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foste santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqui ele fala, se vivermos, no 26, deliberadamente no pecado. Sabe, irmãos, nós sabemos que aquilo é pecado. Nós sabemos que aquilo vai ofender o Senhor. E mesmo assim, nós estarmos dispostos a executar aquilo. Sem nenhum temor. Sem nenhuma preocupação. Nós simplesmente vamos e fazemos. Mas a Bíblia diz que isto é pecado. Nós não temos temor, nós vamos e pecamos. Então ele disse, se você viver deliberadamente, se você não tem temor, se você está disposta a ferir a Jesus uma segunda vez, porque cada vez que pecamos, nós ferimos Jesus, nós envergonhamos Jesus, nós pisamos no sangue da aliança. Cada vez que caímos no pecado, cada vez que planejamos o pecado, cada vez que pensamos no pecado, cada vez que comemos o pecado, cada vez que bebemos o pecado, nós estamos nos distanciando da vida eterna. Nós estamos jogando fora a nossa eternidade. Eu quero ler o último versículo, ainda em Hebreus capítulo 6, voltem 3 folhas para trás. Hebreus capítulo 6, versículo 4 fala assim, Hebreus 6, 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, você foi iluminado? Sim. E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, você participou? Sim. E provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro, você provou a boa palavra? Sim. Versículo 6, e caíram. Aqui fala, e pecaram. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de
Deus e o expondo à economia. Sabe, irmãos, nós que estamos todos os dias sabendo que Jesus Cristo, por um lado, Ele nos perdoou. Ele tem desejo de nos dar a vida eterna com Ele. Ele tem desejo de nos levar para o céu, nos colocar num corpo glorificado. Para isso Ele morreu. Ele não veio na terra simplesmente para morrer, para nós ganharmos riquezas nesta terra. Não. Nós vimos que isso vai nos acompanhar, mas o ponto focal, a sua morte foi para garantir uma entrada no céu, para mim e para você. Ele tem desejo de nos colocar ali, mas se nós decidirmos, como aquele jovem rico, por um lado eu quero entrar, mas por outro tem que ser do meu jeito. Você entende? O jovem queria entrar, eu quero, mas Senhor, eu não vou fazer o que o Senhor me pediu. Eu não vou vender as coisas. Eu vou entrar sem vender. Você crê que ele entrou? Não. Ele vai estar nesse momento queimando no inferno. O inferno é real. O inferno é um buraco escuro. É uma escuridão eterna. É um fogo eterno. O inferno é um tormento eterno. O inferno é o lugar onde os pensamentos daqueles que perderam o reino vão consumi-los, porque eles vão estar pensando 24 horas. Por que eu fiz isso? Por que eu não ouvi? Por que eu desprezei? Por que eu achei que eu iria conseguir entrar no céu do meu jeito? Eu achei que Jesus iria deixar eu entrar. E agora eu estou aqui nesse lugar de horror. O inferno é um lugar de tormento. Satanás, os mesmos demônios que enganaram os cristãos nessa terra, eles têm legalidades de continuar torturando eles no inferno. O inferno é um lugar real. Não é um filme. Não é. Não é. Por isso que nessa noite o Senhor está nos chamando a um arrependimento. Todo pecado que nós temos praticado, nós sempre praticamos na presença de Deus. Deus, Ele vê tudo. Não dá para esconder nada. Tudo que nós fazemos, todo pensamento, toda ação, Deus vê tudo. Nós somos condenados pelos nossos pensamentos, mas também podemos ser salvos quando nos arrependemos e decidimos nunca mais voltar por aquele caminho. Assim que, amados, logo, hoje mesmo te pedirão a sua alma. Quando nós vamos diante do Senhor em arrependimento, com seriedade, nós não podemos ir de qualquer jeito, fazer uma confissão de pecado superficial. Aquela confissão de boca: Senhor, eu pequei contra ti, por favor, perdoa os meus pecados, Senhor. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Amém, amém, amém. Irmãos, não brinque. Quando nós vamos nos arrepender, nós precisamos sentir dor. O verdadeiro arrependimento traz dor. A mesma dor que Jesus sente quando pecamos. Nós abrimos a boca arrependendo e sente desespero, pânico. Você sente dentro do seu espírito, no mais profundo, um desejo ardente de nunca mais praticar aquilo. Você começa a sentir
a mesma dor de Jesus Cristo naquela cruz. E você começa a dizer: Senhor, olha o que eu fiz, por que eu fiz isso? E você chora, você entra num pano de saco. Amados, o arrependimento superficial está levando muitos cristãos para o inferno. E os que chegam lá, eles falam: Senhor, me dá mais uma chance. Mas já é tarde demais. Por isso que a igreja, ela precisa preparar os filhos de Deus, ou para a morte, ou para o arrebatamento. Nós não sabemos o que vai passar daqui 5 minutos. Então precisamos estar preparados para a morte. Se morrermos, nós queremos morrer em Cristo. Se formos arrebatados, nós vamos ser em Cristo. Por isso agora, abrace o arrependimento. Coloquem-se de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração. Vocês que estão aqui, eu quero dizer que o arrebatamento vai acontecer. A igreja, ela está para sair dessa terra. E isso pode acontecer a qualquer momento. Prepare sempre em temor, em reverência. Nós não vamos viver aqui para sempre. Viva como se o Senhor fosse voltar hoje para você. Viva como se hoje fosse o seu último dia nesse corpo, o último dia nesta terra. E o Senhor está dizendo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Deixe o pecado. Tenha tolerância zero com o pecado. Cuidado com as concupiscências. Cuidado com as cobiças. Cuidado com as vaidades. Esses pecados são mortais e vai te arrastar para o inferno. Cuidado, 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 cuidado. Não brinque com o pecado. Não brinque com a sua eternidade. Aquele jovem disse: o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor disse que o caminho é muito apertado, e somente o que se esforça, aqueles que estão dispostos a deixar coisas que você gosta, coisas que você ama, mas são coisas pecaminosas, você precisa decidir deixá-las. Faça isso o mais rápido possível. Deixe, não toque mais, não olhe mais, não vá. Troque as suas amizades, amizades que estão te corrompendo, amizades que estão causando problema. Você tem que trocá-las urgente. Comece a ler mais a Bíblia. Não há motivo para você dizer: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não posso ler a Bíblia. Você não vai conseguir convencer a Deus, porque você tem tempo. Quanto tempo você passa nas suas redes sociais todo dia? Quanto tempo? Você não tem tempo de ler nem 3, 4 versículos. Você pode baixar a Bíblia online. Você pode ler no seu carro enquanto você dirige para o seu trabalho. Você pode ler quando você está voltando para o seu trabalho. A irmã pode estar lendo enquanto está lavando as louças. A irmã pode estar ouvindo a Bíblia online enquanto está costurando, enquanto está cozinhando, enquanto está cuidando das crianças. Você não vai conseguir enganar o Senhor. Se você deseja o arrebatamento, você precisa conhecer o seu Salvador. E é por meio da sua palavra. Essa geração de hoje em dia, eles não gostam nem de carregar a Bíblia. Eles têm vergonha da Bíblia. Eles têm vergonha que as pessoas o vejam com a Bíblia e falem lá: olha um crente, olha um crente. Então eles escondem, eles não trazem a Bíblia. E a Bíblia fica na sua casa cheia de poeira. E eles dizem: sou crente, eu sou crente. Isso vai dar problema. Você vai terminar no fogo. Não brinque. Não faça mais isso. Você precisa trazer um arrependimento por isso. Vamos começar a nos arrepender agora. Abra sua boca.
Comece a falar com o Senhor, o seu Deus que te trouxe aqui, o seu Deus que te deu saúde, te deu um trabalho, te deu uma família, o seu Deus que está pondo comida na sua mesa todo dia, o seu Deus que põe café da manhã, almoço e janta, o Deus que coloca o ar, o oxigênio para você, o Deus que te deu tudo. Abre o seu coração e a sua boca e comece a dizer: Senhor, eu pequei contra ti, tudo que eu tenho feito é pecar contra ti, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Por favor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, tem de misericórdia de mim. Eu me arrependo dos meus pecados, meu Pai. Cada pecado que eu tenho praticado, eu não tenho lido a Bíblia, Senhor, como convém. Eu tenho desprezado a Bíblia, desprezado a Tua Palavra. Eu tenho tido tempo para mim, para as redes sociais. Eu tenho tido tempo para mim, Senhor, fazer tantas coisas. Mas quanto à Bíblia, eu tenho deixado de lado. Senhor, eu não tenho valorizado as reuniões. Senhor, as pessoas ficam insistindo comigo. Meu Deus, eu vejo como eu estou distante. Eu tenho trocado as reuniões por outras coisas, por uma vida social. Quantas vezes, Senhor, eu falo que estou cansado, que eu não vou, mas eu fico em casa nas redes sociais, vendo as coisas na televisão. Senhor, eu fujo, eu escondo, e muitas vezes eu minto, Senhor, porque eu quero a minha vida do meu jeito. Mas, Senhor, nessa noite, a pergunta é: o que farei para herdar a vida eterna? Senhor Jesus, não nos deixa tomar a decisão que aquele jovem tomou, aquele jovem rico. Senhor, nós estamos dispostos a entregar tudo para o Senhor, estamos dispostos a trazer tudo para o Senhor, e o Senhor nos disse hoje que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós queremos viver uma vida santa e justa, separada do pecado. Mas, Senhor, não nos deixa ficar, não nos deixa cair no inferno, não nos deixa, Senhor, arrastar também pessoas para aquele lugar horrendo. Oh, Senhor Jesus, mas restaura a nossa esperança no céu. Nos ensina a nos arrepender, Senhor, e a viver nos arrependendo, para que a nossa vestimenta branca não venha se sujar mais. E nos prepara, que é os nossos passos. Repita comigo essas palavras agora, amada igreja. Diga assim: poderoso Senhor Jesus. Poderoso Senhor Jesus. Nesta noite. Eu me arrependo. De todos os meus pecados. Nesta noite. Senhor Jesus. Eu entendi a Tua palavra. Eu quero tomar a decisão certa. Eu decido abrir mão de tudo que eu gosto, de tudo que eu aprecio, daquilo que está me roubando de Ti, daquilo que está me levando a pecar. Eu me arrependo, Senhor. Eu deixo tudo isso. Eu me aparto de tudo isso. E eu me posiciono pela santidade, pela justiça. Guia os meus passos em santidade. Restaura o temor do meu coração. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Hoje eu nasci de novo. Amém. Vamos lá, salve de palmas para o Senhor. Aleluia. Devolvo a palavra ao pastor, ao supervisor Gracival. Amém.